Boa noite e bem-vindo ao jornal. O presidente da República, Daniel Chapo, apelou à promoção do amor, reconciliação e comunhão como bases para o desenvolvimento de Moçambique, destacando a paz como dever para nortear as relações no país. Daniel Chapo falava hoje na missa de celebração da Páscoa na Igreja Católica do distrito de Dondo, na província de Sofala. Todos nós, como moçambicanos do rumo ao Maputo, temos que trabalhar para consolidar a paz. Cristo é paz, Cristo é amor, Cristo é perdão, Cristo é irmandade, Cristo é fraternidade. Por isso, Cristo é comunhão. Por isso, todos nós, como moçambicanos do rumo ao Maputo, temos que trabalhar para que o diálogo seja o caminho para resolver as nossas desavenças, desde casa, no bairro, no trabalho, no distrito, na província e a nível nacional. A violência gera violência. O ódio gera ódio. Por isso é importante que cultivemos o amor, que gera o amor, a fraternidade, que gera fraternidade, a comunhão, que gera comunhão, a reconciliação, que gera reconciliação, a paz, que gera paz e, sobretudo, estarmos com este princípio que Jesus Cristo deixou para todos nós: amai-vos uns aos outros. Temos que nos amar como irmãos moçambicanos do rumo ao Maputo, para que reine a paz, reine a alegria, reine a harmonia, a comunhão, a reconciliação entre nós, irmãos moçambicanos. A comunhão, a reconciliação. As manifestações, os raptos e outros tipos de crimes frequentes na sociedade podem revelar a necessidade de libertação dos moçambicanos. A opinião é do reverendo Marcos Macamo, para quem as diferenças entre os moçambicanos atiçam a violência e outros comportamentos desviantes. O líder religioso falava no programa Sociedade Civil em Movimento, aqui na MBC. Cristãos de todo o mundo, incluindo Moçambique, celebram este domingo a ressurreição de Jesus Cristo, crucificado para a remissão dos pecados da humanidade, segundo a fé cristã. Ainda assim, há males que prevalecem e que minam a convivência entre os moçambicanos. Diferenças profundas. Os oprimidos, os povos excluídos, até na própria religião judaica que eu falei, haviam categorias. Os povos não sabiam a que se dirigir para expor a sua inquietação, a sua angústia. Por quê? Porque haviam regras. E as regras bloqueiam o convívio com as pessoas. Aquelas regras eram muito pesadas. Havia não comer isto, não mexer aquilo, não tocar no sangue. Se a pessoa está ferida, você abandona, somente contorna, porque não pode tocar sangue, porque isso torna-te impuro. Aqueles que deviam ser protegidos são eles que sofriam mais represálias. Essa pode ser, segundo o clérigo, a explicação para algumas convulsões sociais. Que ninguém está feliz com a situação atual. As manifestações e outras coisas também foram violentas. A violência espelha algo que não está bem. Não é só física a violência, também verbal, é também psicológica, mas também é espiritual. Marcos Macamo entende que a Páscoa deve servir de oportunidade para o resgate dos valores sociais, como o amor ao próximo. Não é só abster-se de comer isto, comer aquilo. É ter em conta o que é que diz dentro de mim e partir para uma ação. É a Semana da Paixão e nós temos que ter compaixão entre nós. O que é isso? É sentir a dor da outra pessoa, da mesma forma como ele está a sentir. Sentir exatamente aquilo que ele está a sentir ou está a viver nesse momento particular. E daí, depois de passar para mim, ou transmitir para dentro de mim aquilo que aquela pessoa está a viver, eu sentir como se fosse eu naquele lugar. A ação que advirá desse processo todo chama-se compaixão. Ou se quiseres misericórdia, ou se quiseres bondade, que significa penetrar na pele da outra pessoa, sentir o que ele está a sentir, da mesma forma, no mesmo momento, e agir. O pastor Marcos Macamo falava no programa Sociedade Civil em Movimento.
Líderes de confissões religiosas que professam o cristianismo afirmam que a Páscoa é um momento de reflexão e concertação de erros e apelam ao diálogo para o alcance da paz efetiva e estabilidade no país. Os cristãos celebram este domingo, 20 de abril, a ressurreição de Jesus Cristo, que, segundo a fé cristã, é o Redentor da humanidade dos seus pecados. Este período serve como um momento de profunda reflexão, perdão e reconciliação. Alguns líderes de congregações religiosas entrevistados pela MBC-TV afirmaram que os moçambicanos devem refletir sobre o sacrifício de Jesus para resolverem as diferenças, sejam elas políticas, religiosas, económicas ou sociais. Uma mensagem de esperança, né? Porque é o que nos fala a Páscoa. A Páscoa nos fala de que depois da morte sempre existe a ressurreição. Quer dizer que depois da cruz, nos momentos difíceis que podemos viver cada um a nível nacional, mas também a nível pessoal, todos nós temos os nossos sofrimentos, né? Todos. Então, a Páscoa o que nos fala é que, primeiro, que todo sofrimento é redentor. Todo sofrimento unido com Cristo é redentor e tem sentido, não é uma coisa que seja absurda ou que tira ou que esvazia de sentido as nossas existências. Todo o contrário. Todo sofrimento unido ao sofrimento de Cristo tem um valor redentor, um valor salvador e que vale a pena. Se nós olhamos para o futuro, pós a ressurreição de Jesus Cristo, olhamos futuro do ponto de vista religioso ou do ponto de vista cristão, bem como o futuro do ponto de vista político, econômico e muito mais ali. De fato, nós precisamos de olhar a Jesus como quem veio, não só para os religiosos, mas sim para trazer um ambiente de paz, de justiça, não é? Reconciliação com o mundo no geral. Por sua vez, o líder da Igreja Assembleia de Deus de Pandora diz que a imagem da cruz representa paz, redenção e união. A Páscoa é o maior acontecimento na história da humanidade. Se nós lermos a palavra do Senhor em espírito, nós vamos perceber aquilo que aconteceu. Anualmente, os cristãos celebram a Páscoa como forma de recordar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que, segundo a doutrina cristã, morreu para a remissão dos pecados da humanidade. O sociólogo e comentador da MBC-TV, Elísio Macamo, diz não fazer sentido que o país tenha um plano de desenvolvimento que ultrapasse 5 anos. Para Macamo, este tipo de estratégia só dá certo para países cujo sistema vigente é o monopartidarismo. Falando este sábado no seu espaço de opinião aqui na MBC-TV, o acadêmico Elísio Macamo criticou a Estratégia Nacional de Desenvolvimento ENDE 2025-2044, elaborada pelo governo, um instrumento de planificação e orçamentação que orientará o processo de desenvolvimento do país nos próximos 20 anos. Para Elísio Macamo, este tipo de plano não faz sentido no contexto político moçambicano. Uma estratégia de longo prazo, portanto, que vai para além de uma legislatura, só faz sentido em regime de partido único. Quem está no poder sabe que vai continuar lá. Num sistema multipartidário, porém, uma estratégia de longo prazo faz pouco sentido. É verdade que seria bom que todos os governos, independentemente da sua orientação ideológica, fizessem as mesmas coisas. Só que, se respeitarmos esse princípio, então a própria ideia de pluralismo político fica esvaziada de sentido. Não existe nenhuma razão plausível para se esperar que a RENAM, o MDM ou o Podemos prescindam da prerrogativa de tomarem decisões que tenham em atenção o momento em que assumirem o poder. O sociólogo diz não ver motivos para a criação de uma estratégia, sendo que a Constituição da República já estabelece as diretrizes de desenvolvimento do país. Em democracia e para o tipo de desafios que nós enfrentamos como país, só existe um tipo de ENDE que faz sentido. E o bom de tudo isso é que ele já existe. É a Constituição. Uma Constituição estabelece as regras do jogo e especifica os valores que o seu cumprimento protege.
O nosso problema não é não termos bons planos de desenvolvimento econômico. O nosso problema é não termos boas regras de jogo e, pior, não as respeitarmos no espírito e na letra quando as tivermos. A opinião do professor Elísio Macamu está disponível na íntegra nas páginas do YouTube e Facebook da MBC TV. O acadêmico João Feijó afirma que a ajuda humanitária e a intensa atividade mineira podem estar a alimentar o terrorismo na província de Cabo Delgado. O sociólogo e pesquisador visitou os distritos afetados pelos ataques terroristas e descreve um cenário preocupante. No âmbito das suas atividades de pesquisa, o académico João Feijó visitou recentemente os distritos afetados pelo terrorismo na província de Cabo Delgado e partilhou com a MBC TV a experiência vivida naquela região do país. Continuam a haver circulações por parte dos insurgentes ali na zona do Mocima da Praia, que espontaneamente se reúnem com a população, fazem roadblocks ao longo da estrada, exigem dinheiro e exigem resgates a pessoas que de vez em quando raptam. Recentemente fizeram isso no distrito de Ancoab, na estrada Pemba-Montepuez, e isto afeta muito o tecido empresarial e a ajuda humanitária e as populações civis. Portanto, eles começam-se a perceber que existe muito dinheiro a circular na província por parte não só do setor privado, minerador, mas neste caso também da ajuda humanitária e ao desenvolvimento, e então estas organizações tornam-se alvos privilegiados dos ataques porque sabem que ali há dinheiro para pedir resgates. Isto é sintomático das contradições que existem ali e há setores sociais especificamente alvo destes grupos. Já eram as forças de defesa e segurança, claro, com quem eles estão em guerra, já eram os funcionários públicos, sobretudo da educação, da saúde. Constitui também preocupação os benefícios que as multinacionais têm a oferecer às comunidades locais. Segundo conta Feijó, há pessoas que por iniciativa própria se juntam e reivindicam junto das empresas. Há algumas situações que teimam por estar resolvidas, relacionadas sobretudo com os reassentamentos das populações, que estão ali a reivindicar junto dos portões da Afungi. O Estado insiste em tomar o partido do investidor. O Estado deveria assumir o papel de mediador entre o capital e a população, mas como é sócio ali da Total Energies, no Moçambique LNG, eles insistem em fazer-se representar juntamente com o capital e passam depois um mau bocado durante os protestos, que as populações acabam por confundir tudo. A relação com as forças de segurança já estão melhores do que foram no passado. Um assunto que está muito a ser discutido agora é esta alegada investigação que a PGR está a realizar sobre aquelas violações de direitos humanos que foram denunciadas por Alex Perry. De referir que o plano quinquenal do governo 2025-2029 prevê renegociação dos contratos envolvendo os megaprojetos que exploram recursos naturais no país. Observamos agora uma breve pausa, mas voltamos daqui a pouco. Não saia daí, até já. Ser artista profissional exige dedicação e esforço, mas o importante é estarmos sempre juntos. Força, filha! Tu consegues! Força, baby! Tu consegues! Com o serviço Triple Play da TV Cabo, podes ligar-te a quem mais importa. Força, filho! Tu consegues! Por internet, com uma velocidade mega rápida. Com os melhores canais de televisão na tua TV, smartphone, tablet ou computador, a qualquer hora.
e com chamadas de voz ilimitadas na rede TV Cabo. Tu consegues. TV Cabo. Sempre ligados. E cá estamos de volta. O economista e antigo governador do Banco de Moçambique, Prakash Ratilal, diz que o país registrou ganhos assinaláveis ao longo dos 50 anos da independência nacional. Prakash, assim é que é, Ratilal, por exemplo, diz que o início da exploração do gás natural que coloca Moçambique no grupo dos maiores produtores mundiais deste recurso. Moçambique pode tornar-se, mas depende muito de nós também, como pode tornar-se confusão, mas pode tornar-se uma bênção. Mas precisamos estar juntos, falar, conversar, discutir e tirar depois uma diretiva e caminhar e corrigir à medida de que é necessário. Moçambique poderá vir a ser o terceiro maior exportador de gás do mundo. Temos esta possibilidade, mas não vai vir de bandeja. E foi com estas palavras que o economista e antigo governador do Banco de Moçambique, Prakash Ratilal, se referiu aos ganhos que o país vem assinalando e as perspectivas para o futuro. Prakash Ratilal enaltece igualmente o diálogo político em curso com vista a acabar com a tensão pós-eleitoral caracterizada por atos de vandalismo e destruição de infraestruturas. Que temos que desenvolver, temos que caminhar sempre em unidade. É evidente, a divergência, a diversidade faz parte do processo, mas não podemos romper, temos que encontrar soluções dentro da máquina, dentro das eleições, temos que ter processos tranquilos, transparentes, que nos solidifiquem, mas não podemos partir, o que temos é como difícil construir. Prakash Ratilal falava do programa da MBC-TV, Moçambique 50 anos, onde abordou o processo de criação do mercado financeiro nacional. Gestores financeiros de diferentes empresas nacionais e internacionais defendem a valorização da classe e o combate à corrupção no setor. No caso de Moçambique, dizem que se os CFOs estiverem mais capacitados, podem contribuir no combate à corrupção. A informação foi avançada ontem em Maputo, durante o CFO Fórum Moçambique. O CFO, ou Chief Financial Officer, é responsável por toda a gestão financeira de uma empresa, fornece informações e análises financeiras para a tomada de decisões estratégicas, ou seja, são profissionais que cuidam do dinheiro das empresas. Eles estiveram reunidos por um único propósito: partilha de conhecimento para melhorar a resposta aos desafios do setor financeiro. A alternativa encontrada para ultrapassar tais desafios é a formação de CFOs alinhados com a conduta esperada à luz da lei. Como CFO Forum, nós temos uma academia de CFOs e nós acreditamos que com a conduta, um código de conduta específico para CFOs, ensinar como nós devemos ser, como devemos estar, como devemos gerir os recursos que nos são confiados, nós com certeza estaremos a ter CFOs ou diretores em posição de destaque muito mais transparentes do que tínhamos antes e com certeza de alguma forma combater a corrupção que é visível no nosso país. O cancro é maior, mas se cada um de nós, nas suas áreas de destaque, conseguir trabalhar, nós acreditamos que chegaremos lá. Por outro lado, Neuza Pinto, uma das oradoras do CFO Moçambique Fórum, apontou o intercâmbio entre Moçambique e Angola como mecanismo de aprimorar o conhecimento dos CFOs. Se nós tivermos fóruns como estes, tivermos eventos como este, plataformas como o CFO Fórum, que agora também será CFO Fórum Angola, já vai ajudar porque todos juntos conseguimos pensar
pensamos diferentes, mas conseguimos pensar depois de modo a encontrar um ponto de confluência e de mudança conjunta. Outro ponto também é, claro, sairmos um bocado, abandonar a parte técnica só e irmos também para a parte mais criativa, expormos-nos mais ao mundo, estarmos mais abertos, porque hoje queremos as competências técnicas, mas também queremos as competências complementares, as competências comportamentais que vão ajudar com certeza o CFO a enfrentar qualquer crise. No evento foi lançado o aplicativo Eco Platform, uma plataforma online de gestão de dados sustentáveis e ESG Reporting em tempo real, o que vai permitir a tomada de decisões com base em dados fiéis. Falta de infraestruturas e equipamento desportivo apropriado comprometem o desenvolvimento de rugby em Moçambique. Apesar das dificuldades, os praticantes da modalidade destacam resultados positivos. O Parque dos Continuadores, na cidade de Maputo, é atualmente o único recinto com condições mínimas para a prática do rugby. A MBC-TV esteve no local para de perto acompanhar as atividades realizadas pela Federação Moçambicana de Rugby. No terreno, foi possível constatar que as condições para a realização dos jogos não são das melhores, havendo atletas que jogam descalços, sem equipamento apropriado. Há casos extremos de quem atua com o próprio vestuário. Em conversa com a nossa equipa de reportagem, o diretor técnico da Federação Moçambicana de Rugby, Jaime Langa, reconhece as dificuldades. Todavia, considera que, desde a introdução desta modalidade no país, há ganhos a destacar, como, por exemplo, a criação de núcleos nos bairros e a massificação nas províncias. Já está expandido para algumas províncias, em particular a cidade de Maputo e a zona centro, tem sido onde o foco do rugby tem se expandido com mais facilidade e com um pouco de mais qualidade daquilo que nós precisávamos. Alguns são núcleos, outros são clubes que não têm condições de arcarem com uma sapatilha própria, uma bota própria para virem cá jogar, muito próprio para vir cá jogar, e a proteção. Mas, contudo, eles têm pelo menos as condições mínimas. A MBC-TV ouviu alguns atletas que também lamentam as dificuldades que a modalidade enfrenta e sonham dias melhores. O rugby aqui em Moçambique ainda não é muito reconhecido. Então, temos aqui dificuldade de patrocinadores. Deveriam existir muitos mais campos, porque só esse e um que está na escola francesa, que está dentro da escola. O rugby é um jogo que está em crescimento aqui em Moçambique, porque recentemente foi adicionado aqui no país. O que eu acho que deve melhorar é as infraestruturas. Nós temos poucos campos de rugby aqui em Moçambique. Em relação aos equipamentos, nossos equipamentos não têm o tecido necessário para jogar rugby, são equipamentos improvisados. Meu maior sonho no rugby é entrar na equipa de seleção aqui de Moçambique e poder causar um impacto e ajudar o rugby a crescer internacionalmente. O treinador Abdulaziz destaca a importância do rugby para além do âmbito desportivo. Essa é uma modalidade muito agressiva, então se não tiver valores para regular o mesmo, não tem como. Nós temos valores que, ao ensinarmos as crianças, esses valores também, de certa forma, formam o indivíduo para outras áreas, como o respeito, a disciplina, a integridade. São valores que a solidariedade também são valores que não só são presentes na modalidade, mas ao serem bem aplicados formam mesmo a integridade, o homem na sua íntegra. De referir que a prática do rugby como modalidade desportiva no país foi formalizada em 2012. E na literatura aumenta a consciência dos escribas sobre a necessidade de se filiarem à Associação dos Escritores Moçambicanos, AIMO. A constatação é do secretário-geral Carlos Paradona, que afirma que a associação recebe em média 3 solicitações, assim é que é, por semana. Especialistas em comunicar ideias, histórias e informações de maneira descontraída, envolvente e eficaz, assim são os escritores. E a Associação dos Escritores Moçambicanos, na voz do seu secretário-geral, Carlos Paradona, fez saber que tem crescido o número de profissionais que procuram se filiar à agremiação. Nós temos constatado com muita satisfação que nos últimos anos tem crescido bastante o número de escritores que se apresentam à nossa associação para se inscreverem, para serem membros da nossa associação.
Portanto, dentro das atividades que a associação realiza, está, por exemplo, a incentivação da leitura e da criação literária. E nós temos recebido muitos jovens que trazem seus textos para apreciação pela casa, jovens que vêm pedir conselhos literários, uma espécie de consultas literárias que nós temos dados aqui na EMO, todos aqueles que estejam interessados. Portanto, continuamos com os nossos valores, continuamos com os nossos objetivos e continuamos com as nossas motivações. Ou seja, para nós, como Associação dos Escritores Moçambicanos, o livro e a leitura estão sempre em primeiro lugar. Carlos Paradona destaca o fato de a literatura moçambicana estar a conquistar espaço e ser mais valorizada no exterior. Os nossos escritores têm valorizado bastante a nossa literatura e a nossa cultura no plano internacional. Exemplo disso são os diversos prémios que têm sido atribuídos a escritores moçambicanos. Devo aqui dar como exemplo o Mia Couto, que recebeu recentemente aquilo que se designa por Prémio Oscar de Literatura, portanto, pela PEN, American PEN. E também devo mencionar a escritora Paulina Chesiane, que foi galardoada com o Prémio Camões. Ou seja, há um reconhecimento, tanto a nível internacional como a nível nacional, do desempenho, da entrega e da luta literária que é travada pelos escritores moçambicanos. A EMO conta atualmente com mais de 200 membros ativos. O secretário-geral da EMO falava na passada quinta-feira em Maputo, por ocasião do lançamento da obra Do Alto da Colina, Todas as Crônicas 2003-2005, da autoria do jornalista Luís Inhalchote. Momento agora para conhecer a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Com a previsão do tempo, colocamos um ponto final a esta edição do jornal. Amanhã teremos outra edição. Fique bem. Até lá.